Bom dia a todos, paz e graça, shalom, paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do nosso Deus eterno, Criador do céu e também da terra. Nesse momento, irmãos, eu gostaria primeiro de dizer aos irmãos uma coisa que tem me trazido um pouco assim de preocupação, porque houve uma pergunta e eu tive que responder a verdade. Eu acredito que aqueles que participam, que estão nesse canal, não vão querer aqui que eu invente mentiras ou que eu fale coisas que venham desagradá-los, porque, na verdade, irmãos, a nossa intenção é atrair mesmo, eu ia usar outra palavra, mas atrair a mente e o coração da pessoa para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Senhor de tudo, é o Senhor do céu, o Senhor do sábado, o Senhor do universo. Por quê? Porque Elohim, que quer dizer Deus, é único, é um só. Ele criou o céu e a terra. Enviou o seu unigênito Filho, Yeshua, que quer dizer Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo, irmãos? Este é o meu pensamento, a minha forma de entender as coisas. Eu não estou aqui me baseando em nada além daquilo que é Jesus Cristo. E eu fiz alguns vídeos, irmãos, porque me perguntaram, e eu sou obrigado novamente a entrar no mesmo assunto. Não que esteja repetitivo, porém é necessário para o bom entendimento daqueles que não ouviram ou que não encontraram esse vídeo, porque realmente é um vídeo que está... Até eu não consegui encontrar esse vídeo ainda. Tenho muitos vídeos. Vou procurá-lo. Mas que eu falava a respeito do Shabat, do sábado, e porque alguém me perguntou. E eu respondi: irmão, o que o irmão acha do Shabat? Eu, particularmente, acho que é um mandamento. Particularmente, eu faço a minha parte no dia de Shabat. Não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar no outro dia se eu estou no Ocidente. Os irmãos estão entendendo? Isso também não quer dizer que eu vou dizer que você, porque não guarda, porque não lembra, você vai perder a vida eterna. Não é nada disso, irmãos. Isso é um particular que Deus colocou em mim. E que se Deus colocar em você um dia, você também é livre. Eu não estou colocando o Shabat como vamos dizer assim, acima de Jesus Cristo, de maneira nenhuma. Eu agradeço a Deus por todos os dias. Para mim, todos os dias são iguais. Porém, a diferença para mim no Shabat é porque o único dia que Deus colocou lá para lembrar está escrito na Bíblia. Eu não estou fazendo nada errado. Mas também não estou dizendo que tem que guardar, que você é obrigado. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado nem a entrar no céu. Entendeu? Você não é obrigado nem... O Senhor não obriga ninguém a fazer nada. Agora, se Deus me cobra uma coisa que eu tenho que falar ou que eu tenho que fazer, isso é algo particular meu com Deus. E eu gostaria também de dizer que eu não vou voltar atrás desse sentimento. Mas a minha finalidade não é pregar isso para que você seja salvo, mas é pregar o que está escrito na Bíblia. E isso também está escrito. E eu não posso desprezar nada do que está escrito. Não é porque existiam 300 e poucas leis, mas essas 300 e poucas leis, irmãos, elas vieram antes, ou melhor, depois que Moisés surgiu. Agora, o Shabat não. Shabat, antes de existir Moisés, muito antes, se os irmãos forem analisar, vocês vão ver que quando Deus criou o céu e a terra, o Senhor no sétimo dia terminou e santificou, dizendo... Terminou, que o sétimo dia terminou tudo. Tanto é, irmão, para vocês saberem que se vocês olharem no judaísmo, o número de Deus é o número 7. Por isso, irmãos, vocês já perceberam que o Senhor Jesus falava
e 70 vezes 7, o teu irmão perdoa, as 7 igrejas, os 7 castiçais. Já meditaram nisso? Eu não quero dizer que é misticismo, que vocês têm que crer naquilo que eu creio. Pelo contrário, vocês têm que crer em Jesus Cristo e agradecer a todos os dias, independente de ser ou não ser Shabat. Porém, eu estou dizendo irmãos, pelo amor de Deus, não vem dizer aqui no comentário que você agradece, que isso, que aquilo. Irmão, eu sei, o que você não sente, não sente. Agora teve um irmão aí que escreveu um livro para mim. Então agora eu vou responder o livro do irmão, dentro daquilo do estudo que eu fiz, certo, irmão? Porque até então eu não estava assim entrando nesses detalhes, irmãos. Mas já que o irmão entrou no detalhe aí, eu vou passar para o irmão aqui uma informação tirada das escrituras, certo? Que está escrito aqui no estudo que eu fiz, que também procurei, inclusive aqui também nas escrituras está escrito, vou dizer alguns versículos, para vocês verem que não é isso que salva. Não estou dizendo que o sábado vai te salvar, porque não foi o sábado que morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo, irmãos. Mas nós temos que respeitar a intimidade que cada um de nós temos com Deus. Isso que eu quero dizer. Eu conheço irmãos que têm uma intimidade tamanha com Deus, não é uma doutrina de salvação, que ele não come carne de jeito nenhum. Ele sentiu de não comer carne. E está escrito também quando Paulo disse: se um sente de não comer carne, para Deus não come. E se o outro sentir de comer, para Deus come. Por isso, tanto que come como que não come, está fazendo isso para Deus. Então não há necessidade de críticas a respeito disso. Parece que quando nós falamos que fazemos alguma coisa, o que sentimos, eu poderia não responder o irmão e não dizer nada. E nunca ia saber, porque eu não doutrino, não estou... Para começar, irmãos, eu não estou em igreja nenhuma, eu sou livre. Eu sou um ancião, mas eu estou livre. Então, como livre, eu faço aquilo que eu sinto dentro da palavra de Deus. Eu não preciso guardar os mandamentos todos, aqueles mandamentos cerimoniais. Eu gostaria de morar em Jerusalém. Eu acho muito bonito as festas das cabanas, o Hanukkah. Eu acho bonito, irmãos. Por que não? Não é? Eu vejo igrejas cristãs que comemoram o Natal. Ora, irmãos, eu já não sou de acordo, mas vou fazer o quê? Comemorar o Natal? Onde que está escrito o dia que o Senhor Jesus Cristo nasceu? Outros comemoram Páscoa, dando ovos, chocolate. Eu não critico, mas isso não é bíblico. Você sabe qual é a história do coelhinho e do ovo de chocolate? Procura você saber. Não tem nada a ver com a Bíblia, é uma mitologia, é uma história de uma rainha, de uma deusa, não sei. Mas eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Se o teu entendimento, se o teu estudo não alcançou a respeito dessa parte, eu não vou te condenar por isso. Você está na inocência. Então eu prefiro nem abrir sobre isso. Para que você não venha... agora eu comer um chocolate no dia da Páscoa. Se me derem um ovo de Páscoa, você acha que eu não vou comer? Eu como aquilo não como ovo de Páscoa. Como chocolate. Na minha mente aquilo é um chocolate, irmão. Então nós temos que entender o sentimento das pessoas primeiro. E não julgar as pessoas. Um diz, eu não guardo sábado. Irmão, chegaram a comentar para um irmão, olha que coisa, que eu não guardo essa porcaria. Desse jeito, irmão, essa porcaria de sábado. Irmão, está escrito nas escrituras sagradas isso, irmão. Como é que o irmão vai dizer isso? Não está xingando, para que isso? Está com ódio do dia de sábado? Por quê? Que espírito é esse que está em você? Se você não guarda, não sente de guardar, problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Mas quem guarda, deixa-os guardar. Eu não sou adventista, irmão. Eu não prego, nunca preguei isso para salvar ninguém. Eu sempre preguei Jesus Cristo. Eu creio que vocês estão entendendo. Pelo amor de Deus, a pessoa tem que ser muito fechado de mente para não entender a forma que eu estou esclarecendo aqui.
Mas como o irmão que me mandou, enfim, que quer saber, então eu vou entrar num texto agora que vai causar um pouco de impacto nos meus escritos, ok? Eu vou ler o texto, presta atenção. Algumas pessoas argumentam que Jesus e o apóstolo Paulo guardavam o sábado porque eles eram judeus. Contudo, o Senhor, presta atenção, contudo, o Senhor não guardou o sábado só porque era judeu ou para agradar os judeus, porque o Senhor Jesus também guardou o sábado. Muitos não sabem, depois eu vou te mostrar, tá? Algumas pessoas argumentam que Jesus e o apóstolo Paulo guardavam o sábado porque eles eram judeus. Contudo, o Senhor não guardou o sábado só porque era judeu, estou repetindo, ou para agradar os judeus. Ao estudarmos dedicadamente sobre o tema, veremos que o objetivo de Cristo ao guardar esse dia era o fato de ser mandamento de Deus, presta atenção, ser mandamento de Deus, glória ao nome santo do Senhor, era um mandamento de Deus dado no princípio, antes de haver o pecado. Vejamos lá em João 15, versículo 10, e depois vamos para Gênesis 1, ou melhor, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1 e 3, certo? Ele o fazia motivado pelo amor de Deus. O mesmo devemos fazer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, ele falou. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Presta atenção. João 14, 15. Qual eram os mandamentos? Ele não estava falando de dia de festas. Aquilo eram leis cerimoniais. Eram leis que eram para os judeus exclusivamente, que não criam realmente que Deus haveria de se manifestar na pessoa, ou de ser a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles não acreditavam. Outro fator que nos leva a crer que Jesus não guardou o sábado para agradar os judeus é o fato de o sábado existir antes dos judeus. Quando Deus estabeleceu o dia de repouso, Jesus estava na criação, ou melhor, estava presente na criação. O Senhor Jesus já estava lá. Diz João capítulo 1, versículo 1 e 3. Pode ir lá, primeiro evangelho, você vai ver, o verbo estava com Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lê lá em João 1, 3. Não havia judeus na face da terra, mas apenas Adão e Eva. Gênesis 2, 1, 3. Não podemos supor de forma alguma que enquanto Deus descansava, ou seja, cessava as suas atividades da criação, seria o mais ideal por causa da tradução, certo? Isso indica que o sábado do Senhor, em Êxodo 20, 10, o sábado é do Senhor. O Senhor, ele é o Senhor do sábado, o sábado é do Senhor, certo, irmãos? E Êxodo 20 e 10, e não dos judeus. Sábado não é para judeu, o sábado é do Senhor, porque o Senhor Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado, desde o começo. Foi ele que estabeleceu. Presta atenção, irmãos. É difícil porque muitos não entendem, vão interpretar tudo errado, mas em todo caso, se você abrir bem a sua mente, você vai compreender que eu não estou impondo nada, que estou apenas trazendo um estudo para que você possa entender que você é livre, ok? Todavia, aquele que faz, se eu tenho uma coisa que eu quero fazer para melhorar a minha espiritualidade, eu vou fazer, entendeu, irmãos? Isso não significa que por isso eu vou entrar no céu. Não, o que leva a nós ao céu é Cristo Jesus, o Salvador. Ele cumpriu toda a lei. Nós não conseguimos, até hoje não conseguimos cumprir. Entendeu, irmãos? Presta bem atenção, irmão. Só pela misericórdia, não é? Jesus guardou o sábado a fim de obedecer o mandamento divino. Fez a fim de celebrar a criação de Deus.
pois sabia que esse é um memorial do Criador. Ele ensinou, enquanto esteve na terra, guardá-lo do modo correto e não de maneira fanática e extremista dos fariseus. Está entendendo, irmão? Os fariseus eram fanáticos, eram extremistas. Quer dizer, eles até hoje. Então ninguém consegue. Se for para fazer igual a eles, você não consegue. Nem eles mesmos não conseguem. Porque se caísse um animal num buraco, eles achavam que tinha que deixar lá morrendo e eles não podiam tirar. Porque se acontecesse que tinha que fazer alguma coisa, ou acender uma fogueira, quer dizer, eles estavam transgredindo o sábado, irmão. E não é nada disso, irmão. Nós temos que ter entendimento naquilo que nós lemos e que nós entendemos as Escrituras. E quero deixar claro que eu não estou dando isso como mandamento, mas eu estou não me justificando, mas é porque as pessoas às vezes nos interpretam de uma maneira que, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma eu preguei, se não guardar o sábado, você vai para o inferno. Nunca falei isso, irmão. É um absurdo, irmão. Se você começa a arrumar pretexto dentro da Escritura, é porque você está com dúvida. E se você não tivesse dúvida daquilo que você está fazendo, você não arrumaria pretexto. Eu não estou arrumando pretexto, estou expondo o meu sentimento, de acordo com a palavra de Deus que me dá essa legalidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou aqui querendo pregar uma nova doutrina ou dizer que vocês têm que ser adventistas, pelo amor de Deus. Eu não sou adventista, mesmo porque eu não concordo com atos que eles fazem, da maneira que eles guardam, da maneira que eles agem. Eu não concordo. Todavia, eles que façam lá o que sentirem, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. A igreja não fui eu que instituí, não fui eu que constituí aquela denominação. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma denominação e respeito eles também dentro do seu ambiente religioso. Se um dia eu tiver que ir lá, se Deus me enviar, eu irei e respeitarei, como em qualquer outra denominação, que afinal de contas cabe a nós respeitar-nos e amarmos uns aos outros, indiferentemente de placas denominacionais. Entende, irmãos? Então, irmãos, veja bem. Então, o Senhor Jesus também fazia isso. Está escrito. E que era como um memorial do Criador. Quer dizer, ele tinha que fazer aquilo. Ele ensinou, então, a verdadeira guarda, a maneira correta. Vocês vejam que quando os discípulos estavam apanhando espigas, os fariseus achavam que não. O Senhor Jesus falou, não, deixa eles pegarem. Era Shabat. O Senhor falou, não, mas hoje é Shabat, não pode. O que o Senhor Jesus falou? Não foi feito o sábado, o homem por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Por quê? Até o primeiro século, eu acredito que os irmãos que estudam e que já leram a história de Constantino vão observar que até o primeiro século a igreja primitiva guardava o sábado. Ou vai dizer para mim que você nunca leu a história de Constantino? Quer dizer que quem mudou essa data não foi a igreja cristã, foi Constantino. Vocês estão entendendo, irmãos? Foi Constantino. Quem foi Constantino? Leia a história dele. Ele era um homem, ele chegou a matar a esposa dele, ele chegou a matar a filha dele. Leia lá a história dele completa, mas completa, não vai comprar qualquer coisinha aí que mascara essa parte, porque tem muitas pessoas que mascaram, viu, irmãos? Mas procure investigar para você ver. E quem mudou isso foi Constantino no concílio de Nicéia ou no concílio de acho que Tessalônica, eu não me lembro. Já nem existiam os apóstolos. E para vocês saberem, irmãos, aqueles que existiam, que foram perseguidos, eram os valdenses. Os valdenses também tinham o costume de no sábado orar ao Senhor, se dedicar mais, ok? Muita gente não sabe disso. Eles foram perseguidos também pela igreja romana, certo, irmãos? Então, irmãos, o Senhor tirou aquele extremismo. Quer dizer, não é que você não pode colher espiga de milho, ou fazer tua comida, ou tomar o teu banho. Não é nada disso, irmão. Se você sente assim, problema seu. É um sentimento seu, não é um sentimento de salvação.
Não é um sentimento que se você fizer isso, você vai pecar diante de Deus. Então eu fico sem tomar banho desde das 6 horas da tarde da sexta-feira. Eu vou tomar só depois das 6 horas do Shabat, que já é domingo, porque nós sabemos que o calendário judaico era no lunar e que o nosso calendário foi totalmente alterado. E isso cientificamente é provado, ok, irmãos? Tudo bem, mas procure estudar isso que vocês vão ver, entende, irmãos? Eu não estou aqui querendo impor isso aí, mas estou explicando porque ainda tem pessoas até saindo do meu canal. Irmãos, se você for sair do meu canal por causa disso, eu fico muito assim agradecido por vocês terem estado no meu canal, porque sempre amei você, sempre orei por você e continuarei orando. Não tem, cada um está livre para fazer o que quiser. Apenas, irmão, estou contando a verdade. Eu não posso, o irmão me faz uma pergunta, eu vou dizer não, eu sou contra, eu não guardo. Não, me perguntou, eu vou responder. Ou você gostando ou não, que eu vou me responder. Agora o seu comentário é livre, você pode colocar o que você quiser. Mas eu tenho que te explicar também a minha condição, porque dá a impressão assim que eu estou pregando, não Jesus Cristo, eu estou pregando um dia. E eu não estou pregando o dia, eu estou pregando Jesus Cristo. Agora, isto é um particular meu, vou ter que repetir 200 vezes, particular meu entre Deus, que seria bom que se você também tivesse esse particular, você ia ver como é gostoso. Eu estava um dia aqui nesse quarto e eu senti tanta presença de Deus, irmão, que parecia que essas paredes iam cair. Eu estava louvando a Deus, agradecendo a Deus pela criação, por tudo. Eu agradeço todo dia, mas o Senhor deixou lá, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Então eu agradeço para Deus guardar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E no Shabat é como se fosse um aniversário para mim. Está entendendo? Eu trato ele assim, como um aniversário da criação. É mais ou menos isso, para você entender, irmão. Tá? Estou falando de uma forma bem simples, porque tem muitos que são simples que entram no nosso canal. Ah, então quer dizer que se eu não guardar, eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Você não guarda, se agradece por todos os dias, louvado seja Deus, eu também agradeço. Agora, porque um dia eu dou uma ênfase, quer dizer que eu estou errado? Ó, irmão, pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa particular da gente. Então daqui a pouco nós estamos vivendo debaixo de um espírito de religiosidade. Nós vamos dizer assim, não, todos têm que fazer assim, porque se não fizer assim está errado. Eu não sou religioso. Eu sou cristão em Jesus Cristo. Faço o que Jesus Cristo me ensina, o que Ele toca no meu coração. Não estou pregando religiosidade, certo, irmãos? Mesmo porque os que pregam religiosidade não falam assim. Eles obrigam, dizem que se não for, não vai entrar. E eu não estou falando isso, certo, irmão? Estou apenas passando aqui para que vocês entendam, irmão. Dizer para mim que o Senhor Jesus não guardou o sábado, que não está escrito no Novo Testamento, é mentira, tá? Se você for analisar e ler bem a Escritura e procurar no grego e procurar no hebraico, você vai encontrar muitas diversidades. É que nem um irmão perguntou para mim, o livro de Esther não fala nenhuma vez o nome de Deus. Eu disse, o irmão está enganado. Então lê lá se fala. Eu falei, irmão, na nossa língua, no nosso idioma, não vai falar. Mas se você for ler em hebraico, vai ter várias vezes o nome de Deus lá. Porque existe uma letra que se chama Aleph. Essa letra, ela não é o A. Ela não tem um sentido. Mas essa letra simboliza Deus. Significa Deus. Se dentro do texto do livro de Esther estiver essa letra, já está o nome de Deus ali dentro. Então a pessoa tem que conhecer, porque senão a pessoa fala coisas que não sabe. Entendeu, irmãos? Então vamos em frente. Vai demorar um pouquinho, porque é uma explicação bem lógica que eu quero deixar aqui para os irmãos, para que nós acabemos com esse assunto, certo, irmãos? Não vou falar mais sobre isso com vocês, porque eu tenho percebido que toda vez que eu falo, que alguém me pergunta, porque sempre alguém vê o meu vídeo, não vê naquela hora, vê depois que eu fiz. E a pessoa vem dizendo, porque está escrito isso, está escrito aquilo, o irmão está guardando.
Ora, irmão, pelo amor de Deus, eu acabei de dizer que é uma coisa entre eu e Deus. E eu gostaria que todos entendessem isso também. Seria melhor para você mesmo, tá, irmão? Bom, vamos lá, o Senhor Jesus Cristo. Os fariseus eram extremistas, os fariseus eram pessoas que faziam coisas extremas, não podiam fazer nada mesmo. O Senhor Jesus falou, mostrou para eles que ele era o Senhor do sábado, porque desde o princípio, foi ele que criou, ele é o Senhor. Tão fácil de entender, vai lá em Gênesis, é fácil. E havia discussões sobre isso. Os fariseus, eles acharam que em torno da maneira que esse dia era observado, deveria ser observado também pelo Senhor Jesus Cristo. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, ele observava, só que da forma diferente que os fariseus, que os judeus. Os judeus achavam que teria que ser de uma forma extremista, não que nem o cristão. Hoje tem cristãos extremistas, irmão. E nós temos que ter cuidado com esse tipo de cristão extremista também. Ok? Então, depois eu vou explicar para vocês como tem cristãos extremistas. Tem sim, certo, irmãos? Inclusive na denominação que eu vim, que eu não vou citar o nome, existe extremismo. Se a pessoa cometer tal erro, ele já não é irmão, já vai sendo lançado fora. Isso é extremismo. Isso não pode. Cadê a misericórdia de Deus? Entendeu, irmão? Então nós entendemos, irmãos, que o Senhor fez tudo isso não para agradar os judeus, porque os desagradou bastante. Desagradou eles bastante, a forma que ele fazia desagradou os judeus. Os judeus queriam que não fizesse nada, mas ele fazia. No entanto, ele agradecia e ele fazia, entendeu, irmãos? E isso desagradou os judeus, porque eles achavam que ele estava desrespeitando a lei de Moisés. Ele não estava desrespeitando nada. Ele era o Senhor da lei. Outra forte evidência encontra-se em Lucas 4, pois vocês pegam lá Lucas 4, versículo 16. E veja também o verso 31. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Que entrou Jesus Cristo, e levantou-se para ler. E ele ensinava nesse dia, no poder do Espírito Santo. Vocês vão ver isso no verso 14. Quero analisar com vocês agora 3 palavras sublinhadas nesse texto aqui, levando em conta a língua original em que foram escritas. Foram escritas na língua grega, segundo o seu costume. Presta atenção. Segundo é seu costume. As informações a seguir extraem do léxico grego de Strong. Presta atenção. Segundo o grego, era kata, significado abaixo, por toda parte. Depois, de acordo com o respeito. Com respeito a. Isso queria dizer ao ou ao longo. Então ele entrou na sinagoga com respeito. Certo, irmãos? Essa palavra costume traduzido para o grego. Certo, irmãos? Com respeito e ao longo de respeito. Ao longo do respeito. Está entendendo? Isso daí é o grego, certo, irmãos? Dali que foi traduzido para a nossa língua. Seu grupo, tá? Grego, autos, significado, ele próprio, ela mesma, ele mesmo, de si mesmo. Ou ele, ela, isto, o mesmo. Segundo o seu costume. Segundo o seu costume. Segundo ele mesmo, já fazia aquilo
Certo, irmãos? Vou voltar na outra palavra. Por toda parte, de acordo com respeito. Ele já fazia aquilo por toda parte, de acordo com o respeito. Isso foi escrito no grego, pois traduziu para o latim, ficou segundo o seu costume. Está entendendo, irmãos? Para você entender, você tem que entender a tradução, você tem que estudar um pouco. Costume, estar acostumado ou estar habituado. Que é hábito? É o uso e costume. Eu já estava habituado, segundo a si mesmo, ou segundo ele andava, segundo o seu respeito, segundo ao seu respeito, segundo aquilo que ele já estava habituado, segundo ele já estava habituado. Então é algo que ele fazia constantemente, não é só porque tinha judeu ou porque tinha sinagoga. Então isso quer dizer que todo sábado o Senhor ia habitualmente na sinagoga no dia de sábado. Dá para você entender isso, irmão? Aí você não vai encontrar isso na nossa Bíblia, porque você tem que entrar no grego para você entender. Se você não procurar, não pesquisar, você não vai entender, porque a nossa Bíblia não foi escrita em grego. Ela foi traduzida. Eu tenho aqui várias Bíblias traduzidas. Eu tenho a hebraica, ou melhor, a judaica, a João Ferreira de Almeida, King James, e também vou ter a hebraica transliterada. A próxima Bíblia que eu vou ter vai ser a hebraica transliterada. Vou procurar logo antes que apareça aí o anticristo e tire todas as Bíblias. Até aconselho que vocês adquiram Bíblias, porque o negócio está mais próximo do que às vezes nós podemos imaginar. Pode demorar, mas para tirar as Bíblias também demora, não é, irmão? Então é bom a gente ter cuidado. Cuidado com determinadas atualizações. Sempre procurar uma atualização mais próxima da original. Eu aconselho muito a King James, irmãos. Assim, é impossível, de acordo com o original. Agora vamos lá. De acordo com todo esse original que nós vimos aqui, é impossível, entendeu? De acordo com o original, nós apoiarmos a ideia de que Cristo não guardava o sábado, ou que guardava o sábado por querer guardar tal povo, termo seu, que querer guardar por causa de tal povo, ou do termo daquele povo. Não, ele não guardava por causa disso, irmão. Conforme indica o grego, que o costume, diz no grego, diz para nós o costume, que seria hábito, que seria o hábito. Era de si mesmo, ele tinha hábito. Lucas 4, versículo 16, poderia perfeitamente ser traduzido da seguinte forma: Jesus, de acordo com o seu próprio hábito, presta atenção, podia ser traduzido assim, ó. Jesus, de acordo com o seu próprio hábito, entrou no sábado na sinagoga. Está entendendo? Então, se eu tenho o hábito de ir num lugar, aquele dia, é porque é um hábito meu. Por que eu tenho esse hábito? Porque eu estou respeitando aquilo que o meu pai fazia. Está entendendo, irmãos? Não quer dizer que ele anulou, não. Interessante que essas expressões aparecem em Atos 17:2 também. Se você for ler lá, isso indica sem... Abre lá em Atos 17:2. Isso indica sem margem para dúvidas que também o apóstolo São Paulo guardava o sábado por sua convicção, ou por seu hábito. Aliado a este fato, é de que em Atos 16:13, tendo um episódio em que Paulo guardou o sábado ao ar livre, em um lugar tranquilo. Lê lá em Atos 16:13, irmão. Paulo já era cristão, o Senhor Jesus Cristo já havia morrido. E agora? Em um lugar tranquilo, longe das sinagogas, em um país estranho. Quer dizer,
que se ele não quisesse, ele não guardaria, né? Se ele não quisesse usar aquela guarda, ele não precisaria só para agradar judeus. Então por quê? Porque lá nem judeu quase não tinha, irmãos. Essa província ali se fez uma província romana. Tal é a prova fortíssima de que Paulo não guardou o sábado nessa cidade só porque ali havia mulheres judias. Não é por isso que ele guardou. O fez também porque um dos mandamentos de Deus. Destaco também o fato de grandes comentaristas afirmarem mais provável era que Lídia não era de origem judaica. Ela também não era de origem judaica, mas uma gentia convertida ao judaísmo. O termo temia a Deus. O termo é temia a Deus, convertida ao judaísmo. O termo correto seria porque era uma gentia que temia a Deus no original. Em Atos é usado para referir-se aos gentios que, como Cornélio, havia aceitado o judaísmo e adoravam a Deus. Ele era prosélito. E até um grande pregador que nós conhecemos, chamado Billy Graham, da Igreja Batista, é sincero em afirmar que esse texto, Atos 16:13, é um dos pontos fortes que dá uma legalidade aos adventistas. Porém, eu não sou adventista, ok? Isso aqui é apenas um estudo. O evento registrado em Atos 13, 42-44, ocorrido aproximadamente 45 anos após a cruz, após a morte de cruz, indica que mesmo após a morte do Salvador, o sábado vigorou. Lembremos que nesta reunião não estava apenas judeus, mas também gentios, prosélitos. Ótima oportunidade para ensinar, ou pelo menos produzir o assunto, que o dia do repouso não mais vigorava do mesmo modo, que o dia do repouso não mais vigorava do mesmo modo. Quer dizer, não era mais vigorado do mesmo modo que os fariseus, está entendendo? Ele não era, ele não era igual. O Senhor Jesus tirou o peso. Presta atenção, irmão. É isso que eu quero dizer. Ele tirou o peso. Então, discorria uma semana de trabalho, os seus ouvintes judeus gregos acerca da Escritura, e ficou, na verdade, numa cidade de Coríntios 1 ano e 6 meses, o que indica que ele teve tempo suficiente para ensinar o povo que o dia de repouso havia mudado. Entretanto, ele não fez isto. Se tivesse mudado para domingo, ele teria falado, mas ele não fez isso. Isso foi Constantino. Procura, pelo amor de Deus, na história. É tão fácil. Abre o teu computador, se você não tem o livro, e procura lá quem mudou o dia de sábado para domingo. Você vai ver que é Constantino. Mas isso não interessa, isso não vai te salvar, nem vai salvar a mim. Vai salvar nós é Jesus Cristo. Agora você presta atenção. Durante esse período, ele estava ali, ele guardou nada mais, nada menos do que 78 sábados. Paulo, ele estava ali, 78 sábados ele ia na sinagoga. Isso não diz nada para você? Presta atenção. Não quer dizer que ele só pregava 78 dias, 78 sábados. Ele pregava todo dia. Ele falava de Jesus Cristo toda hora, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E no sábado, como ia alguns judeus e outros prosélitos iam na sinagoga, ele aproveitava e ia lá também, porque era hábito dele. Para ele não tinha problema nenhum. Mesmo porque uma sinagoga não tem imagem, não tem idolatria. Irmão, uma sinagoga é igual uma igreja. Para quem já entrou, eu já entrei numa sinagoga. Só tem o Torá lá e pronto. E livros, principalmente os livros da lei. Não há um Novo Testamento, mas o que mal que tem? Eu entrei numa sinagoga e fui orar no muro, no Kotel, que nós conhecemos como o Muro das Lamentações, e saiu um judeu de lá de dentro da sinagoga, dando glória a Deus, glória a Elohim, ele falava,
e chegou próximo a mim, no meio daquela multidão toda, e me chamou, apertou a minha mão e profetizou para mim que Deus ia me abençoar e tudo. Depois voltou e falou que sentiu de orar por mim. Eu entrei lá, ele orou por mim, eu saí contente. Ele, na verdade, dava uma impressão que ele já estava conhecendo Jesus Cristo, como hoje muitos judeus que guardam o Shabat creem em Jesus Cristo. Caso você não saiba, há dezenas ou centenas de sinagogas que creem em Yeshua HaMashiach. Isso eu digo para vocês porque tive contato com pessoas que estão lá, judeus mesmo, que já creem em Jesus Cristo. E muitos estão pensando que lá ainda não creu, porque não tem o conhecimento, e aqui não chega a informação, irmãos. A tendência da nova ordem mundial, é difícil falar esse nome, meu canal já fica um pouco, mas eu sou obrigado, eu vou falar e Deus vai guardar. É fazer com que as nações odeiem. Você não vê o que o irmão escreveu aqui para o outro irmão? Chamando, nós vamos estar lá sem essa porcaria de sábado. E é um crente de uma denominação a qual eu pertencia. Irmão, você acha correto isso? Se ele não quer guardar, irmão, ninguém está obrigando ele a guardar. É que nem eu. Eu estou falando aqui para vocês, não é que vocês têm que dizer, eu não guardo, eu não sei, isso aqui não precisa. Se você acha que não precisa, é problema seu. Eu tenho o meu sentimento. Eu não estou aqui pregando para você fazer isso ou aquilo. Você faz o que Deus coloca na tua mente. Eu sou uma pessoa livre. Se eu quiser dobrar o meu joelho aqui e ficar do dia de dia, eu estou desempregado, eu estou enfermo. Se eu quiser dobrar o meu joelho aqui agora e levantar só às 8 horas da noite, o que alguém tem a ver com isso? Eu estou fazendo bem, não estou fazendo mal, e confesso que vou orar por você. Então não há necessidade de uma agressividade, chamar o sábado de porcaria, irmão. Pelo amor de Deus, eu acho que isso Deus não se agrada. Eu não teria coragem, mesmo que você adorasse a Deus de uma outra forma, ou até mesmo dentro do romanismo, eu não blasfemaria contra a tua fé, ou contra a tua crença, porque isso é uma intolerância religiosa. Eu não blasfemaria, porque tem muitos irmãos, eu vou chamar de irmãos, que são católicos, que têm muito mais amor do que muitos crentes, certo? Chama até de irmãos. Tem muitas pessoas que são adventistas que têm muito mais amor do que muitos que são daqueles do evangelho da prosperidade, ou do evangelho. Tem tanto evangelho hoje que não dá nem para a gente saber mais qual é. Para a gente saber qual é a verdadeira, é pegar a Bíblia e orar e crer em Jesus Cristo. Por isso, irmão, a Bíblia hoje é a única regra de fé. Por isso nós temos que ter cuidado para não perdermos esse tão sagrado livro. Só que eu sou obrigado a explicar tudo aqui para que não haja problema, mas já está dando 43 minutos. Não sei se você vai aguentar, né? Mas é para o bem, que eu amo todos no meu canal. Eu não faço decepção. Se você guarda domingo, se você não guarda, se você guarda sábado, se você não guarda dia nenhum, você tem Jesus Cristo? Tenho. Tá bom, louvado seja Deus. É isso que eu quero. Que você não perca ele. Tem irmãs aí que são muito assim, conhecidas, nossa, que eu oro. Tem uma irmã, eu vou falar o nome dela porque ela não fica brava, a irmã Lauise. Não tem um dia que eu não oro por essa irmã, porque uma irmã, para mim, é como se fosse minha irmã, não desfazendo das outras. Por quê? É uma irmã sofrida, uma irmã que precisa de oração, que às vezes se sente provada. Então vamos orar por ela. E até vou aproveitar, não sei porquê, estou sentindo de pedir oração por ela. Por favor, irmãos, os irmãos que quando dobrar o joelho, vamos orar por essa irmã. E tem mais uma outra irmã também que pediu oração, acho que é Ivonete, pediu oração também. Vamos apresentar essa irmã. E outros irmãos, irmão Jaime, irmão Leonardo, e outros irmãos, são excelentes irmãos, são irmãos do meu coração. Tem nosso irmão Marcelo também, que é meu amigo, está lá em São Paulo. Vamos pedir a Deus para Deus abençoar cada um, porque nós precisamos da oração uns dos outros, e de estarmos unidos no amor, não estarmos unidos no dia, nem no nosso sentimento material,
mas estarmos unidos em Cristo. Ok, irmão? Mas para terminar aqui, irmão, só para terminar o texto, que já vai terminar já, porque senão vocês vão ficar cansados. Então, diante de todas essas evidências, nós podemos entender, irmão, que o apóstolo Paulo tinha prazer na lei de Deus. Está escrito lá em Romanos 7:22, que ele considerava ela santa, justa e boa. 7 de Romanos, versículo 7, ou melhor, 7 de Romanos, versículo 22, porque amava seguir o exemplo de seu Salvador. 1 João 2:6, Gálatas 2:20, Lucas 4:16. O apóstolo guardou o sábado por toda a sua vida. Atos 25:8. Nunca foi contra a lei de Deus, mas sim oponente a um sistema religioso que considerava a lei um meio de salvação. 1 Timóteo 1:18, 1:8. A lei não era um meio de salvação, apenas ele amava. Vemos isso também em Gálatas, Romanos, lendo capítulo 7 e 8. O meio de salvação é Jesus Cristo. E ele se resume nele, tudo está resumido nele. Capítulo 7 e 8. Desde o último livro, podemos ver que nós estamos livres do pecado e não da lei, quando o apóstolo afirma que morreremos para a lei, Romanos 7:4. Não faz sentido de que não dependemos dela para ser salvos. Compare, ou melhor, um momentinho, irmãos. Glória ao Senhor. Ou faz sentido que não dependemos dela para ser salvos. Compare 6, Romanos 6:14, 25, 3:31 e 6:15. Cabe ressalva de que o apóstolo não considerou a lei de Deus como sendo ministério de morte gravado em pedras. 2 Coríntios 3:7. Ministério da condenação. 2 Coríntios 3:9. Transitória. 2 Coríntios 3:13. Pois lei não é sinônimo de ministério. Ministério da morte ou ministério da condenação. Refere-se à antiga ministração da lei, ou seja, os meios como era ensinada, aplicado o que foi abolido no verso 14, e o antigo concerto. A palavra grega que aparece no verso é diatek, concerto, acordo, e não nomos, quer dizer lei. Conquanto o decálogo fizesse parte do antigo concerto, o mesmo possuía existência independente, portanto não cessou, juntamente com a antiga aliança. Mesmo sendo salvos pela graça, não deixamos de guardar os mandamentos. Não é verdade? Ou você deixa de guardar os mandamentos? Você quer ver como você não deixa? Presta atenção agora, olha aqui, ó. Não roubarás. Você rouba? Se você roubar, você, mesmo tendo Jesus Cristo, você vai ser salvo? Só se você se arrepender. Se você roubar e não se arrepender, ladrão não herdará o reino do céu. Isso está escrito aonde? Na lei. Qual lei? Na lei cerimonial, que tem que guardar as festas, tem que guardar aquelas 300 e poucas leis. Não, está escrito na lei não cerimonial, mas naquela lei dos 10 mandamentos. Certo? Aquela ali que eu estou falando, irmão. Presta atenção. Então, porque nós somos salvos pela graça. Mas nós não deixamos de guardar os mandamentos, porque nós não roubamos, nós não podemos falar mentira. Prova disso que encontramos o fato de no novo concerto a lei estar escrita no coração daquele que o segue. Tanto é que segue quem? A Cristo. Jeremias 31:33, Hebreus 8:10. Depois vocês procuram esses capítulos. Sábado é uma única instituição. É uma das únicas instituições. E a outra é o casamento, que ainda possuímos
de um modo sem pecado. Não o tiremos da nossa experiência. Certo, irmãos? Se você quiser saber de onde eu tirei isso, existem vários livros aqui. Eu não vou citar o nome de todos, mas se alguém quiser saber, eu posso enviar. Eu quero dizer agora a todos vocês que não estou aqui pregando para você guardar o sábado. Eu aqui apenas quis explicar para todos vocês que a lei sem Cristo, ela não significa nada. Não adianta eu guardar toda a lei e não tiver Cristo. Mas quando eu tenho Cristo e procuro de uma forma me aproximar mais de Cristo, me aperfeiçoando com alguma coisa que me falta, porque vocês podem ver que tudo nós guardamos. Nós não roubamos, não podemos mentir, não podemos isso, não podemos aquilo. Mas o Senhor nos justifica pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto também não quer descaracterizar que nós não possamos fazer boas obras. Porque nós, irmãos, boas obras faz parte daquele que tem Cristo. Se você tem Cristo, você vai produzir boas obras. Se você, no teu coração foi plantado a semente de Jesus Cristo, vai nascer o quê? Vai nascer aquilo que é de Cristo. Então, automaticamente, se as suas obras já foram boas, não é que você foi salvo por elas, você foi salvo pela graça. Mas automaticamente você vai gerar boas obras porque você tem Jesus Cristo. Então nós temos que entender todos os lados. Eu quero deixar claro, muito claro aqui, novamente, que eu não estou aqui querendo dizer que você tem que fazer isto ou fazer aquilo. E outra coisa, eu quero deixar um conselho aqui que é muito assim, que me deixou muito frustrado. Você dizer para um irmão, não vou dizer aonde foi, que você vai entrar no céu sem essa desgraça do sábado. Irmãos, vocês concordam com isso? Esse irmão que escreveu isso, ele deve se humilhar na presença de Deus e pedir perdão, porque quem falou isso foi Deus. Se você não sente de guardar, é problema seu, eu não estou te julgando. Mas por que você fala uma coisa dessas, irmão? Por que você blasfema assim contra uma coisa que Deus determinou? Isso aí é grave, irmãos, muito grave. Você não crer, que nem uma irmã mandou assim, ó, eu agradeço todos os dias e tal. Foi um comentário louvável, não vou falar o nome da irmã, certo? Foi um comentário louvável, ela agradece todos os dias, eu também agradeço. Só que eu tenho esse hábito de fazer isso, hábito. Quando diz ali hábito, irmão, é uma coisa que ele fazia sempre e continuou fazendo até o dia dele partir. Por quê? Ou porque ele guardava, ou porque ele tinha o mesmo sentimento que eu tenho, eu não sei. Ou porque era realmente necessário. Analise você, examine as escrituras. Eu aqui, irmãos, não posso colocar plenamente a minha opinião clara. Sabe por quê? Não é que eu estou escondendo alguma coisa. É porque tem coisas, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Existem alimentos que até para você fazê-lo, você tem que colocar o tempero conforme o momento certo. Quando estiver fervendo, você acrescente um pouquinho disso. Quando estiver quase terminando, você acrescente mais um pouquinho. Depois você mexe com a colher. Então tem coisas que a gente vai colocando aos pouquinhos. E deixando Deus trabalhar. É a forma que eu entendo. Se Deus te fez assim, te faz sentir assim, eu não vou te julgar. Mas por favor, não julgue a mim, porque eu não estou fazendo mal para ninguém. Ao contrário, eu estou fazendo bem, porque naquele dia, se eu não tenho nenhuma ocupação, se eu tivesse que trabalhar, eu iria trabalhar. Ah, mas você está transgredindo o sábado? Não, porque o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Imagine no Ocidente, eu trabalhando num supermercado. Eu ia chegar para o dono do mercado, não, sábado eu não trabalho porque eu guardo sábado. Ele mandou embora e eu fico sem trabalho e a minha família passa fome. Então, irmão, nós temos que entender tudo isso. O importante é que eu agradeci a Deus por aquele dia, como agradeço por todos, só que eu agradeço de uma forma um pouquinho diferente. Eu agradeço a Deus de uma forma diferente. Não que os outros dias sejam diferentes, são todos de Deus.
Mas para honrar o meu Senhor, se for melhor eu agradecer de uma forma diferente, que mal tem? No teu aniversário você não é... Se você tem um bom relacionamento com a sua família, porque tem pessoas que, infelizmente, a família despreza. Eu vou ser sincero, uma época fui desprezado, não pela minha família, que eu tenho hoje, mas já fui desprezado por alguns, por uma família que eu tinha, que eu amo muito até hoje, uma família espiritual. Tinha muitos amigos. Só para encerrar, irmão, amigos que, quando eu estava no topo daquela denominação, que eu considerava uma família, me abraçavam. Às vezes tinha 60 pessoas daquela na minha casa para pedir oração por enfermidades, por causas. Às vezes a pessoa me ligava lá do Nordeste, estava passando necessidade, irmãos, e eu saía, mesmo sem ter condições, arrumava. Só uma vez Deus preparou 300, quase 400 cestas, preparou um caminhão, preparou 11 bicicletas. Não falo isso para me exaltar. Preparou geladeiras, berços, preparou um médico que eu amo muito até hoje, que é o Dr. Charles, e a sua esposa, a nossa querida irmã Elaine, que são pessoas maravilhosas que eu tenho no meu coração. Estou com muita saudade deles, porque são pessoas realmente, não estão mais naquela denominação a qual eu pertencia, estão em outra denominação, não sei o nome, mas são pessoas extremamente maravilhosas, que eu tenho um carinho muito grande, não perdemos o contato, de vez em quando falamos. Irmãos, mas existem pessoas que eu tinha tanto amor, tanto carinho. Naquela época tinha condições, embora em alguns momentos, porque quando eu fui para Bahia eu não estava com condições. Eu paguei passagens de avião para ir para Israel, Deus preparou, e viviam na minha casa, eu vivia na casa deles, era uma harmonia. Foi só eu me afastar daquele ministério. Eles não vieram saber nem porquê, e nem me telefonaram. Uma vez foram na minha casa e começaram a cantar. Eu fui filmar aquelas pessoas cantando, e eu percebi que um daqueles amigos, né, que eu considerava e considero ainda meu amigo, ele fugia da filmagem. Eu percebi que ele estava com medo de aparecer, para que os seus anciães lá não achassem que ele estava dando algum apoio para mim. Que mal teria, eu estava enfermo. Irmãos, eu vi tanta decepção, irmãos. Hoje eu agradeço a Deus que existe um ancião antigo, muito antigo, que telefona para mim, fala comigo. Tem um outro ancião aqui em Portugal, tem cooperadores aqui, são meus amigos. Mas da onde eu vim do Brasil, irmão, só porque eu deixei de ser um ancião, me abandonaram. Deixei de ser não, porque a minha carta nem valor não teve juridicamente. Estava enfermo. Até mesmo o meu psiquiatra disse que se levasse na justiça, ele mesmo iria comigo numa reunião, eles teriam que me recolocar juridicamente. Eu não quis. Eu não quero prejudicar ninguém. Eu nunca prejudiquei ninguém, irmãos. Nunca sentei ninguém no ministério ou pessoas que estavam... Não é que eu cobri o pecado de ninguém. Eu procurava ajudar, dar a mão para as pessoas. Até hoje eu faço isso. Infelizmente, hoje eu não tenho as mesmas condições financeiras ou de contatos que eu tinha antigamente, que era 3.000 contatos. Em 3.000 contatos, se cada um ajudasse com R$2, eu já conseguia suprir um monte de necessidade, irmão. Está entendendo? Hoje, apenas se passarem por mim, são capazes de virarem a rua e atravessarem do outro lado. Pessoas que Deus me deu de orar, ser libertas de câncer. Pessoas que Deus me deu de orar. E, enfim, não vou falar aqui o número de pessoas, mas apenas, porque eu já não sou mais
reconhecido como ancião daquela denominação. Agora eu pergunto, onde está o amor? Que amor é esse, irmão? Muitos nem sabem o que aconteceu na minha vida. Muitos supõem, outros me acusam. Só para os irmãos terem ideia, eu moro em Portugal com a minha esposa legítima. Mais de 30 anos nós estamos casados. E fui um dia no Brasil. E quando cheguei lá, um irmão olhou para mim e falou: o irmão está morando em São Paulo, não é? Eu falei: São Paulo? Quem falou isso? Está um comentário aí que o irmão mora em São Paulo com uma outra pessoa. Eu falei: o quê? Meu Deus, irmão, quanta mentira, quanta mentira. Eu fico penalizado que ninguém me procura. Fico triste, sabe, irmãos? Mas, ao mesmo tempo, perdoo a todos. Deus os abençoe e vos guarde no amor de Jesus Cristo. O vídeo é longo. Procure, irmãos, ouvir com paciência a hora que você puder. Deus os abençoe. Paz de Deus, shalom e paz e graça.